queridos amigos, mais uma vez estamos juntos aí no nosso programa e projeto Compartilhar da nossa comunidade de São Mateus, que é de Cachoeirinha. Alegria em poder compartilhar com vocês a palavra que nos une e que nos inspira também nas nossas ações, enfim, que orienta nas nossas escolhas e decisões. Então, hoje nós estamos concluindo o olhar que estamos tendo aí sobre o livro de Paulo aos Colossenses. Aí vamos avançando aí no capítulo 4, a partir do versículo 7. E aqui nós vamos ver que tem uma lista imensa de nomes. São Paulo ele chama aqui de últimas saudações. Então, na verdade, Paulo vai fazer uma listagem de todas as pessoas que estão envolvidas no ministério dele aqui, tá? Mas antes da gente poder dar continuidade aí ao texto, vamos aí ao nosso momento de oração. Querido Deus e amado Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra que chega sempre em boa hora para todos nós. Inspira-nos para que possamos absorver essa palavra, entendê-la e também seguir quando tomamos nossas decisões e fazemos nossas escolhas, que estejamos de acordo com essa palavra. Pedimos isso em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, então vocês vão ouvir agora uma lista imensa de nomes, né? O Paulo tem um cuidado de mencionar as pessoas que apoiam o ministério dele, que trabalham junto com ele. Às vezes, quando a gente vai fazer um agradecimento, a gente tem um pouco de receio, né, de esquecer algum quando a gente vai começar a listar nomes. Mas parece que o Paulo não tem essa preocupação. Ele vai fazer a lista e talvez essa lista esteja completa, né, de todas as pessoas aí. Mas é importante esse ato também para nos inspirar no sentido assim, do reconhecimento, né, das coisas que nós vemos e especialmente das pessoas com quem nós convivemos, né? Então a listagem dos nomes tem essa conotação também, essa perspectiva de serem lembradas as pessoas. É importante, né? Quando a gente faz alguma menção, de a gente citar o nome das pessoas que participam, de envolver as pessoas também nas suas ações. As pessoas gostam de se sentir identificadas com aquilo que estão fazendo, né? E o Paulo tem essa preocupação aqui de colocar toda essa gente aí para que tenhamos noção de que o ministério dele não é um ministério sozinho, né? Mas ele é o que é, o grande pastor que foi, porque teve grandes líderes do lado dele, pessoas que realmente se importaram, se interessaram, se colocaram à disposição e se envolveram, né, no ministério dele, né, que é o ministério de levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Bem importante essa conotação também da quantidade, o volume de gente envolvida. Às vezes, a gente, nas comunidades com que nós estamos habituados a lidar, a gente tem às vezes uma lista muito grande de pessoas lá no cadastro da comunidade, mas poucas pessoas ativas e envolvidas, né? Então, aqui está um chamado para a gente poder pensar, e aí? E eu como é que estou? Estou ativo? Estou envolvido? Né? Que tipo de envolvimento eu tenho na proposta da minha comunidade de levar o Evangelho? Até que ponto que eu estou junto lá com o meu pastor levando essa mensagem? Ou até que ponto que isso é dele, é ele que está fazendo, né? Ele que tem que fazer, ele que é pago para fazer isso, ele que recebe para fazer isso, é ele que faz. Ou a gente se põe junto, se envolve, né, no trabalho da igreja junto também. Então, vamos ouvir o texto aí, daí a gente depois volta aí a essa reflexão. Prontos para os nomes aí? Então vamos lá. Tíquico, nosso querido irmão trabalhador, fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Eu o estou enviando para contar como todos nós vamos indo e assim animar vocês. Com ele vai Onésimo, o querido e fiel irmão, que é da igreja de vocês. Eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações também. Marcos, o primo de Barnabé, e vocês já têm orientação a respeito de Marcos, para recebê-lo bem, se ele passar por aí. Josué, chamado o Justo, também manda saudações. Esses três são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus, e eles têm me ajudado muito. Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir o que Deus quer. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e Hierápolis.
Lucas, o nosso querido médico e irmão, e Demas também, mandam saudações. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para a ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Peço que depois de lerem essa carta, vocês mandem para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também a leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar da Laodiceia. E digam isso a Arquipo. Procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Com a minha própria mão escrevo isto. Saudações de Paulo. Não esqueçam que eu estou na cadeia. Que a graça de Deus esteja com vocês. Perceberam que tem bastante gente aí, né? É um ministério abençoado, do ministério do apóstolo Paulo, e que chega aos seus resultados graças ao envolvimento das pessoas que acreditam no mesmo trabalho que ele está fazendo, que é esse trabalho de comunicação dos planos de Deus, dos segredos de Deus, dos mistérios de Deus para toda a humanidade, que estão centrados em Cristo e que revelam o grande amor de Deus por toda a humanidade. Este evangelho precisa ser conhecido, precisa ser levado, ele precisa ser abraçado, ele precisa ser desejado, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser querido. E essas pessoas trabalham nesse sentido, de tornar o evangelho conhecido e de tornar o evangelho atrativo também para as pessoas, né, desejado pelas pessoas, para que elas recebam os benefícios de estarem conectados a Deus pelo evangelho. Interessante a gente perceber nesse texto aqui uma ação que me chamou bastante atenção de um dos irmãos que estava lá. Ele chama o nome dele é Epáfras. Ele diz aqui, Epáfras, que é outro da igreja de vocês, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. E o que ele ora? Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Olha que conteúdo importante de oração. Primeiro, que atitude interessante, que atitude importante, né? O Epáfras orando pelos outros irmãos. Era da comunidade e ora pelos da comunidade. Quanto que isso pode ser importante na vida de uma congregação, de uma igreja? Quando os irmãos oram uns pelos outros. A exemplo de Epáfras orando pelos seus irmãos. E o conteúdo, Paulo faz questão de destacar o conteúdo. Não é só dizer, ele está orando por vocês, mas eu sei o que ele está orando e vou dizer para vocês o que ele está pedindo, inclusive, da oração, porque é conhecida. A ação dele é conhecida. Ele pede que vocês estejam sempre firmes e espiritualmente maduros para cumprir o que Deus quer de vocês. Esse é o pedido, esse é o conteúdo. A oração tem um conteúdo, tem um endereço, tem um objetivo, tem algo a ser alcançado. Aí pergunta-se, né, quanto que nós oramos nas nossas comunidades uns pelos outros? E quanto que nós pedimos uns pelos outros e o que nós estamos pedindo uns pelos outros? Quanto que isso pode ser poderoso? Quanto que isso pode ser importante? Quanto que isso pode ser necessário para o desenvolvimento, para o crescimento de uma igreja, de uma comunidade, de uma congregação? É viver em comunidade, é viver em congregação, é ter o significado de pertencimento a um grupo. Eu faço parte dessa comunidade, eu tenho algo em comum com esse povo. E o que eu quero para mim, o discernimento que eu quero para mim da palavra de Deus e a obediência que eu quero da palavra de Deus, eu peço que Deus dê para as outras pessoas também. Para que juntos nós possamos encontrar isto na presença de Deus. Às vezes tem algumas coisas que unem as pessoas dentro das igrejas e das comunidades muito fortemente. Alguma notícia, algum assunto um pouco polêmico, às vezes une as pessoas. E desperta a curiosidade e rapidamente une todas as pessoas em torno de perguntas. Mas o que é que está acontecendo? Mas como? Mas desde quando? Mas por quê? Mas quem que foi? Mas da onde que surgiu? Mas o que que vai dar isso? E isso, assim, às vezes instiga, né? E acelera a curiosidade das pessoas dentro das igrejas, das comunidades, dos grupos e de todas as organizações humanas. E aí, será que esse sentimento de pertencimento, de querer saber o que está acontecendo, também diz respeito a preocupações espirituais de uns para os outros? Será que também é assunto comum entre nós? Esse desejo de que Deus desperte nas pessoas
o sentimento de obediência, o sentimento de conformidade, o sentimento de maturidade espiritual. Nós buscamos isso juntos também, nós nos unimos em torno desses propósitos, nós fazemos disso nossos projetos também, nós conversamos entre nós sobre isso. Que bom que estamos todo mundo maduro espiritualmente, vamos orar por isso. Olha só que ato de maturidade espiritual daquele irmão, como foi bonito que ele falou. Vamos pedir que Deus dê mais isso para eles também. Vamos orar para que Deus desperte mais líderes dentro da nossa comunidade que tenham esse desejo de fazer. Vamos, olha que bonito aquele outro exemplo daquele outro irmão lá, que exemplo magnífico que temos lá. Vamos juntar e vamos proclamar e vamos contar e vamos falar aquilo bonito que foi feito lá, né, pelo irmão, e trazer assim essa notícia, né, do desenvolvimento, do crescimento e da maturidade com a mesma intensidade com que circulam aquelas notícias que nem sempre são tão boas e tão bonitas assim. Pelo menos isso, né? Que a gente possa fazer um contracaminho de coisas boas e de virtudes que possam haver entre os irmãos. Tá aí uma boa dica, tá aí uma boa pauta para a gente pensar. O Epáfras se destacou por isso. E aí vem a pergunta, né, para mim: pelo que eu estou me destacando? Paulo diz lá do Epáfras: eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês. Que bonito isso, né? Que bonito alguém poder falar isso de mim. Alguém poder dizer isso de mim. Para isso eu preciso ser assim, eu preciso fazer. E que bonito eu poder falar assim do outro, né? Se tem algumas coisas que não são tão bonitas, que não são qualidades assim tão elogiáveis, a gente pode até deixá-las meio assim, não dá tanto destaque para elas. Mas quando tem uma coisa boa, aí põe na vitrine, porque isso merece destaque. A igreja cresce pelas coisas boas que as pessoas fazem. Então, estamos fazendo coisas boas pela igreja de Deus? Né? Tá aí, vamos pensar um pouco sobre isso, quem sabe? Né? E que Deus nos abençoe nesse pensamento. E assim, meus irmãos, a gente termina o livro de Colossenses. Na próxima semana a gente começa um novo capítulo também aí, tá? Que Deus abençoe para você, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que Deus sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima quarta-feira, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.